Olá, turma! Estamos começando a disciplina Política Educacional. Estivemos juntos, quem cursou a disciplina Psicologia da Educação. Eu fui professora dessa disciplina e agora estarei novamente com vocês em Política Educacional. Para essa disciplina, será muito importante o conhecimento que foi aprendido por vocês na disciplina Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação. Nessa disciplina de Política Educacional, é fundamental que vocês tenham aprendido alguns conteúdos nessa disciplina de História, que tem um conteúdo de História da Educação. Compreender a política educacional é indispensável que todos tenham estudado um pouco dos fundamentos históricos da educação brasileira. São duas disciplinas complementares. Eu tenho formação em Pedagogia pela Universidade Estadual, mestrado em Educação pela Universidade Federal Fluminense. Geralmente trabalho com as disciplinas de Fundamentos da Educação, Política Educacional, História da Educação, Psicologia da Educação e pesquiso mais especificamente Educação da Juventude, de adultos, Educação Profissional, temas relacionados à área de trabalho e educação. Aí uma mensagem para vocês sobre o que é ser professor hoje, compreender os desafios, dificuldades e motivações que nos levam a permanecer, a continuar e a trilhar pela educação. Essa disciplina ela busca a compreensão da legislação educacional, mas é importante que a gente compreenda que a legislação é um conteúdo que se dá dentro de processos de correlação de forças, de disputas de forças, por forças políticas, forças de poder. Então, a disciplina de política educacional, nós teremos a etapa de estudo da legislação do campo da educação, mas compreendendo esse processo dentro da disputa de correlação de forças na política educacional, para a gente entender que cada lei que é aprovada, que passa pelo Congresso, que passa pelo Senado, se dá dentro de um processo de muitas disputas, de projetos de sociedade, de educação, disputas de correlação de forças, que é o termo que eu estou utilizando nessa disciplina. A ementa, que está colocada aí para vocês, a educação básica, A educação básica é importante que a gente fale desde já. A educação básica, ela é um dos níveis da educação brasileira. Nós temos dois níveis, é o nível superior e a educação básica, onde nós temos a etapa de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, a gente, lógico, dentro da Lei de Diretrizes e Bases, que é um dos conteúdos dessa disciplina, nós vamos verificar alguns aspectos referentes ao ensino superior e outras modalidades da educação nacional. Mas nos deteremos mais a questões referentes à educação básica, que é o campo de atuação profissional de vocês, Há movimentos de renovação pedagógica do ensino fundamental, estratégias de ensino, a proposta dos PCNs para a educação do ensino fundamental e médio, a educação profissional, aspectos legais. Tem outras questões que eu acrescentei à disciplina, como discutir as mais recentes reformas, a reforma do ensino médio, considerando que a ementa está discutindo aí a educação básica redimensionada, então a gente traz a reforma do ensino médio, e outras reformas também que nós vivenciamos nos anos 2000, que é um período mais recente. O objetivo geral da disciplina é compreender a construção da organização da política da educação brasileira e as disputas elaboradas em diferentes contextos históricos e diferentes projetos educacionais para o Brasil. Aqui são os conteúdos, a exposição dos conteúdos, o conceito de política pública, que é o primeiro conceito que eu trabalho nessa disciplina. O nome da disciplina é política educacional, então é importante que eu compreenda o que é política educacional. A política educacional ela se dá no contexto da dimensão da política pública, pois a política educacional ela é uma dimensão da política social dentro do Estado brasileiro. Dentro do conceito de política social está o conceito de política educacional. Então, eu considero relevante a gente iniciar a disciplina compreendendo esse conceito. E aí vem o sistema educacional brasileiro, para a gente entender as dificuldades de organização do sistema público no Brasil. Aí ele é histórico, até hoje a gente não tem, de fato, a organização do sistema nacional. O percurso histórico dos planos de educação no Brasil e sua materialização na LDB. São conteúdos que nós trabalharemos na primeira unidade.
Na segunda unidade, nós vamos nos deter às questões do financiamento, a lei do Fundef, que foi um marco durante o final da década de 1996, né, até o ano de 2007, a lei do Fundeb, que começa no ano de 2008, e o Plano Nacional de Educação, né, nós tivemos alguns planos nacionais de educação, temos um que está em vigor até o ano de 2022. Então, são conteúdos da segunda unidade. Na terceira unidade, aí são as reformas que eu já destaquei, nós temos a reforma na educação básica, a reforma da educação superior, a reforma do ensino médio técnico, tá? Os impactos no trabalho docente, né? O que essas reformas significarão na alteração da dinâmica do trabalho didático, né? Nas escolas, nas universidades, o que exige, passa a exigir do professor do ponto de vista da sua produção, da sua produtividade. Na unidade 4, e aí a última unidade, nós vamos trabalhar mais, nos deter mais a discussão de indicadores da educação básica, indicadores de acesso e de qualidade, sistemas de avaliação da educação básica, o SAEBs, e o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Discutir um pouco esses indicadores, conhecer mais sobre eles, os mecanismos de funcionamento, como é que se organizam os indicadores da educação básica. Os procedimentos de ensino, nós vamos trabalhar ao longo dessa disciplina participação em atividades presenciais, que nós vamos ter nesse primeiro momento, já com a discussão de um texto, junto com o tutor e a presença de alguns professores nos polos. Discussão em grupo, com os vídeos documentários, tem aí uma média de 4, 5 vídeos documentários que eu coloquei para vocês nessa disciplina. Leitura e reflexão de artigos e capítulos de livros, nós vamos tem vários artigos interessantes, imprescindíveis ao esforço da leitura de vocês. Também tem um fascículo que é muito bom, de autoria de Sofia Leste. Eu achei esse fascículo muito bem organizado, com conteúdo bem estruturado, então dá para vocês realizarem aí também um estudo bastante interessante em relação a esse material que foi disponibilizado. Reflexão em grupo sobre questões contemporâneas, tem atividades de fórum, resolução de atividades, resolução de avaliações presenciais e temos o seminário integrador. A atividade 1, pesquisa sobre estrutura de organização do MEC, Lei de Diretrizes e Bases e o Plano Nacional de Educação. Atividade com situação, problemas sobre realidade da escola e uso do recurso público. Nós temos na unidade 3 o questionário online sobre reformas da educação. Nós temos na unidade 4 o questionário online. Como recursos, nós vamos utilizar vídeos documentários, né? Tem vídeos bem interessantes, vídeos que vão tratar da Constituição, do financiamento, experiências bem interessantes nas escolas públicas no Brasil. Eu achei muito interessante passar esses documentários para que a gente tenha esperança, né? É essa palavra mesmo, esperança, que a gente tenha positividade de que é possível construir uma educação melhor, uma educação de qualidade. Nós temos boas experiências, boas práticas no Brasil e pouco falamos delas. E outro recurso é o ambiente virtual de aprendizagem e suas ferramentas. Como referências desse material de hoje, que está no plano, eu tenho o texto da Lisete Arelar, Janete Azevedo, que é o que eu trabalho, a educação como política pública, a política de educação profissional no governo Lula, Gaudêncio Frigoto, Maria Ciavata, Maria Elise Ramos, são alguns artigos que estão colocados aqui, Dermerval Saviani, né? São alguns artigos para que nós possamos nos debruçar nessa disciplina, estudar com densidade. E deixo, para finalizar, uma mensagem para vocês. A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Darcy Ribeiro. Compreender essa mensagem será o tom da discussão da nossa disciplina na unidade 1, né? Compreender que essa crise ela não se dá em si mesma, né? Ela é um projeto e que nós, como professores, temos um papel importante, né, de disputar esse projeto na defesa de uma educação pública de qualidade, um direito igualitário a todos e todas. Então, eu convido vocês a entender nessa disciplina a crise da educação como um projeto e nosso papel como educador nessa sociedade. Até a próxima aula.